Muito obrigado, professor. Eu, antes de abrir aqui a sessão de debate, queria dar uma informação própria e que tem a ver com algo da intervenção aqui do Sr. Professor. Tem a ver com um daqueles casos difíceis que ele expôs, que é o caso do recurso hierárquico em matéria disciplinar. Há, de facto, um acórdão já sobre isso. Eu intervenho nisso e, portanto, terei que ser sucinto relativamente a isso. É um acórdão de há 2 meses, salvo erro, do TCA-Sul, que considera com uma fundamentação muito sucinta que o recurso é hierárquico. Desse acórdão, necessário? Sim, perdão, que é necessário, peço perdão. Desse acórdão está interposta uma revista excepcional, precisamente sobre este ponto. Se o STA aceitar, penso que teremos a breve texto uma decisão do mais alto tribunal sobre esta questão. Era o que eu... Vou então iniciar o período de debate. Faz favor, doutora. Obrigada. Era uma questão para fazer aqui uma dúvida. No trabalho dia-a-dia, que acabou agora de dizer que só há um caso na lei portuguesa que há uma hipótese de dos atos do delegado para o delegante, certo? Podia-me voltar a falar sobre isso, que eu perdi-me um bocadinho depois às tantas. Não, é natural, isso foi uma corrida. Eu agora que me sentei já estou mais calmo. Eu peço desculpa. Eu explico, enfim, eu faço já uma ressalva. Eu não sei se é o único. Isto está ligado? Eu não sei se é o único caso que existe na legislação portuguesa. É o único caso que o José Eduardo Coimbra conhece na legislação portuguesa. E o caso é o seguinte: salvo erro, artigo 34 da Lei 75/2013. Regime jurídico das autarquias locais, ou como queiram chamar de outra maneira. É uma norma que vem na sequência das normas que permitem que a Câmara Municipal delegue competências ou no Presidente da Câmara ou nos vereadores, e depois permite-se que da competência exercida, da competência delegada, exercida pelos vereadores ou pelos Presidentes de Câmara, haja recurso para a Câmara Municipal. Ora, este recurso não é nada mais, nada menos do que um recurso para o delegante, que é a Câmara Municipal. Okay? E, portanto, nessa hipótese, enfim, que é uma hipótese importante, há recurso para o delegante. É o único que eu conheço. É o único que eu conheço. Mas não dos atos dos vereadores para o Presidente. Sim, muito haveria a dizer depois sobre a coerência interna, porque depois, no regime jurídico das autarquias locais, também se permite, por exemplo, recursos de atos praticados pelos dirigentes dos serviços por competência delegada para os vereadores. Enfim, e outras formulações, mas depois há esta lacuna, que o Dr. Marco Caldeira chamou a atenção e bem, é que depois não há previsão do recurso de atos dos vereadores para o Presidente da Câmara, quando a relação de delegação seja entre Presidente da Câmara e vereador. O que é estranho. Isto não era estranho se ainda estivesse em vigor o CPA 91, porque eu aí poderia sempre dizer, mas eu tenho por definição sempre recurso para o delegante. Mas por isso é que o CPA 2015 é ainda mais estranho, porque nestes casos de dúvida não vem ajudar, não é? Vem desajudar. Mas a referência era essa. Peço desculpa, mas eu percebo o problema do 199. O Zé estava a ler o 199.2, não é? 2. Podem... Mas como ele ressalva os casos no número anterior e os casos no número anterior, a primeira coisa que diz é ora, quando a mesma pessoa coletiva quisesse a poderes de supervisão. Professora, certamente, mas problema, proémio do número 1, do 199, nos casos expressamente previstos na lei também. Pois. É que tudo no 199 é expressamente previsto na lei agora. Isto já era assim, por exemplo, no recurso tutelar, em que isso faz sentido, pela própria relação de tutela. Todo o 199 agora é uma remissão para a lei. Só há recursos administrativos especiais, quaisquer que eles forem, se houver lei especial a prevê-los. É que nem pela alínea A nos salvamos, porque a alínea A também exige expressa previsão legal. Pelo menos é assim que eu... É que o professor Paulo Otero, naquele primeiríssimo trabalho da delegação de poderes, falava precisamente do recurso delegatório. Exatamente, como figura geral. Como figura geral. Porque inerente à própria figura da delegação. O que eu pergunto é, não podemos fazer tábua rasa disso e dizer, desde que haja delegação, tem sempre que haver recurso? Não, reparem, isto provoca gargalhadas, mas eu não tive tempo de vos dizer isso, mas dou-vos só este dado. O CPA foi preparado, como saberão, por uma comissão, enfim, de ilustres professores e outros profissionais na área do direito, um dos quais o professor Vieira de Andrade, de Coimbra. O professor Vieira de Andrade, como todos, foi provavelmente apanhado de surpresa quando viu este 199.2. Ninguém na comissão tinha proposto isto.
sentença do professor Vieira de Andrade. Isto é um erro manifesto que o intérprete tem que corrigir. Tenha-se por não escrito. Bom, pronto. Então... A professora Carla Amado Gomes e o professor Vieira de Andrade estão na mesma onda. É uma solução possível. É uma solução possível. Não é? É uma solução possível. Não faz sentido nenhum. Eu queria fazer aqui, já agora peço desculpa. Vou prevalecer-me aqui da minha qualidade de moderador e vou fazer aqui uma pergunta aqui ao professor Marco Caldeira. E a pergunta tem a ver com a articulação entre o CPA e o Decreto-Lei 155/92 da responsabilidade financeira do Estado, e é a seguinte: entende que esta alteração do CPA em matéria de anulação de atos administrativos derrogou de alguma forma as normas do Decreto-Lei 155/92, é que, aparentemente, pelo Decreto-Lei 155/92, sempre que haja reposições a fazer, não é preciso atender a nenhum destes critérios número 4. E, portanto, eu conheço alguns casos práticos em vários locais da administração pública em que pura e simplesmente se fez tábua rasa do CPA e se aplicou o 155/92, referindo-se que, como ainda não tinham passado 5 anos, os atos eram anuláveis neste momento. O que é que lhe parece? Obrigado pela questão. Antes de mais, isso coloca, desde logo, uma outra subquestão que tem que ver com a aplicação do CPA no tempo. Isto é, estes prazos dos 5 anos estão pensados apenas para os atos administrativos praticados ao abrigo do CPA ou aplicam-se aos atos já anteriormente praticados. Isto é, o CPA foi aprovado em 2015, entrou em vigor 2 meses depois, ou 3 meses depois. E um ato praticado em dezembro de 2014. Está sujeito a este prazo de 5 anos ou não? No fundo, a lógica é, se ele for ilegal por violação de outras normas anteriores da CPA, o regime para eu anular administrativamente, eu quando vou exercer a anulação administrativa, já é ao abrigo do CPA. Já tenho de fundamentar o novo ato, o ato de anulação é fundamentado no novo CPA. Mas o ato anulável que eu vou destruir é anterior. Estava sujeito a este regime ou não? Este é logo um problema. Mas assumindo que ou o CPA se aplicava ou que estamos a falar de atos aos quais se aplicou o Decreto-Lei 155/92, já tinham sido praticados ao abrigo do CPA. E, portanto, poderíamos ter uma sobreposição ou conflito de regimes. Eu confesso que também não tenho aqui agora o diploma, também não lhe quero dar uma resposta taxativa nessas circunstâncias. Mas eu diria o seguinte, eu diria que no fundo que há alguma coincidência nesta perspectiva. O artigo 168, número 4, a linha C, parece, no fundo, ser uma refração ou uma concretização do regime que já é, em geral, o do 155/92. Ou seja, é justamente um dos casos em que a lei geral permite que a validade do ato seja fiscalizada para lá do prazo de 1 ano. E, portanto, eu diria que, de alguma maneira, não há conflito, há complementaridade. A linha C diz cuja legalidade nos termos da legislação aplicável, que não é a do CPA, possa ser objeto de fiscalização administrativa para além do prazo de 1 ano. Em que casos é que a legislação aplicável permite esta fiscalização após o prazo de 1 ano? Bom, o regime do 155/92 será provavelmente um dos casos. E aqui, enfim, aqui não há propriamente, como esta linha C é independentemente, aliás, todas elas são independentes umas das outras, não tem que preencher propriamente grandes requisitos. Permite a fiscalização, então, se já era permitida anteriormente no prazo de 5 anos, agora, por maioria de razão, com base não só no 155/92, mas também no CPA, no fundo confirma a mesma solução, pode a validade do ato ser sindicada até esse prazo e podem as quantias, portanto, ter de ser devolvidas por imposição administrativa. Assim, numa primeira análise, era isso que me pareceria mais correto. No caso, só para ficar com o panorama concreto, estamos a falar de salários na função pública. Mas pronto. Não sei se muda alguma coisa. Aí eu diria o que pode acontecer é perceber se o dever de reposição deve ser retroativo ou não. E aí também a própria administração, embora a anulação em regra tenha efeitos retroativos, a própria administração pode limitar os efeitos da anulação para o futuro. Eu diria que aqui seria, mas também depende um bocadinho
pelo menos se o particular não tiver conhecimento, nem a obrigação de ter conhecimento do vício, diria que é perfeitamente defensável que haja uma limitação aos efeitos da retroatividade. Se não, se calhar, por muito radical que este regime pareça, se calhar o que resulta da lei, embora a própria conformidade da lei, uma coisa é saber o que a lei diz, outra coisa é comparar o que a lei diz com aquilo que a Constituição permite, a não ser que se diga que este entendimento seria inconstitucional. Uma primeira leitura da lei seria dizer, bom, temos pena, mas o dever de reposição abrange inclusivamente aquilo que já foi recebido para trás, porque justamente aqui não há boa-fé de que o particular se possa prevalecer. Mas, enfim, já tenderia muita nuances do caso concreto. Muito obrigado. Alguém mais quer fazer alguma questão? Colocar alguma questão? Faz favor, doutor. Boa tarde. A minha questão correndo-se com a articulação destes artigos que ainda agora o doutor Marco Caldeira estava a falar, do artigo 168, número 4, a linha C, por exemplo, atos constitutivos, direitos de conteúdo securiário, que o doutor Paulo Graça também falou, por exemplo, pagamento de salários, e a articulação destes preceitos, depois com o 128, número 6, que é aquele que diz que os procedimentos de iniciativa oficiosa, passíveis de conduzir à emissão de uma decisão com efeitos favoráveis para os interessados, caducam na ausência de decisão no prazo de 180 dias. E a este propósito, já agora também, para terminar a minha intervenção, já tenho a obra que a doutora Carla Amado Gomes recomendou, e o doutor Tiago Antunes aí defende este preceito, tendo a entender que é muito bom, que se o interessado sabe passar este prazo, fica descansado, já não tem a espada de Damocles sobre ele a pairar, mas depois de repente parece que mudou o raciocínio e diz, mas sem prejuízo da administração desencadear um novo procedimento. Eu com esta parte não concordo, então a administração pode depois, tem 6 meses para chegar a uma decisão final, não chega, o interessado está descansado e de repente pode desencadear um novo procedimento igual, então depois extrai uma certidão de todo o processado e afinal tem mais 180 dias. Eu não concordo com essa parte de poder renovar o procedimento, mas não sei se o Dr. Marco Caldeira retira daqui essa consequência, se não retira, não sei se me fiz entender também. Portanto, parece-me que temos aqui uma disposição nova e parece-me que devia ser um prazo com consequências mais drásticas para a administração, já que se quer responsabilizar. O Dr. João Tiago Silveira de manhã chamou a atenção para os prazos que são demasiado longos para a administração pública decidir. E aqui, se calhar, também já chega. Tem 180 dias para chegar a uma decisão final desfavorável. Se não chega, decide imputa-te. Parece-me que não devia poder abrir um novo procedimento idêntico. Sim, eu sempre preciso daquilo que o Dr. Marco Caldeira possa dizer mais avisadamente sobre o assunto. Bem, eu, em primeiro lugar, diria que o professor Tiago Antunes não está cá para defender. Portanto, não vou ser eu que o vou defender. Mas como obra tem vários autores, penso que estão por dentro do raciocínio da linha de pensamento. Mas aquilo que está a perguntar é, por exemplo, se eu, por exemplo, inicio um procedimento tendente à caça do salário e não o termino em 180 dias, exato. E depois vou fazer utilização do mecanismo que me permite outra vez caçar esse mecanismo através do 155/92, do regime da administração financeira? Eu diria, eu não quero ser radical na resposta e não quero contrariar ou sobrepor aquilo que o professor Tiago Antunes parece ter dito, mas o 128 número 6 não oferece qualquer dúvida. O que o 128 número 6 pretendeu fazer foi justamente garantir que a administração, tratando-se de um procedimento com consequências desfavoráveis para o particular, tem 180 dias para decidir. Se não decide, a expressão da lei é caduca o procedimento, preclude-se o exercício dessa competência. E o 128 número 6 não faz qualquer distinção entre esse procedimento ser de primeiro grau ou de segundo grau, porque verdadeiramente aqui nestes casos, se eu bem estou a ver, verdadeiramente nós estamos a falar sempre de um procedimento de segundo grau, não é? Nós estamos sempre a falar de ir recuperar os salários. A partir do momento em que ela inicia o procedimento para recuperar esses salários, iniciou, salvo disposição de lei especial em contrário, tem 180 dias para o fazer. Se o não fizer... Eu penso que assim será. Muito obrigado. Depois disto também não teria muito mais a acrescentar, mas no fundo para dizer que concordo com o Dr. José Eduardo Coimbra. Ou seja, acho que, no fundo, estamos a falar de duas coisas diferentes. Uma coisa é o prazo dentro do qual eu posso iniciar o procedimento para anular o ato. Outra coisa é o prazo dentro do qual este procedimento pode manter-se pendente. Ou seja, não posso
No fundo, manter durante, imaginem, logo no dia a seguir a praticar um ato, inicia o procedimento e depois, independentemente de saber, que o procedimento destina só a averiguar se há ilegalidades. E anda ali durante 5 anos até ver se há ilegalidades para chegar à antevéspera dos 5 anos e dizer, finalmente descobri a vasculhar papelada que há aqui um vício e, portanto, não pode ser. Ou seja, acho que as duas coisas têm de ser compaginadas, acho que não há contrariedade. E não há, seguramente, possibilidade de escolha de regimes mais favoráveis. Isto é, não posso deixar passar um prazo do CPA e depois dizer, mas na verdade o que se aplica aqui é o 155/92 e, portanto, vou agora, com outra base legal, anular. Também parece que isso não é possível, sob pena de a própria administração andar a manipular os prazos. Sim, mas não está definido, o procedimento pode ser prorrogado, há a possibilidade de prorrogar o procedimento, mas não, para a autorização do dirigente máximo em princípio, mas não há um prazo máximo fixado. Se o procedimento se arrastar para lá de 6 meses, que às vezes não é difícil. Não, era só, eu nem tinha reparado nunca nesta norma, mas fixa um... Eu digo a duração do procedimento. A duração do procedimento. Está certo. Já agora, não respondendo diretamente à questão, mas a propósito dela, só para deixar aqui uma nota. O que nós estamos aqui a tratar é do regime do CPA enquanto regime geral. O que significa que a sua aplicação é cada vez mais especial na medida em que só se aplica quando houver um outro regime que prevaleça. Portanto, no caso do direito disciplinar é um caso muito específico, o caso que eu há pouco falei, do direito do urbanismo, também é muito específico, portanto só se aplicam as disposições do CPA de que aqui estamos a falar, se e na medida em que não estejam reguladas em matéria especial. Por exemplo, eu já escrevi um artigo, enfim, há de ser publicado algum dia, sobre, por exemplo, as implicações do CPA sobre o Código dos Contratos Públicos. Por exemplo, quando pensamos, uma coisa tão simples e tão ridícula como isto, quando pensamos na obrigação de publicação em Diário da República, todos os regulamentos administrativos, e vemos que as peças do procedimento são regulamentos administrativos, o que é que isto significa? Vai tudo para o Diário da República ou o caderno de encargos do concurso da Junta de Freguesia de Freixo de Espada assim? Bom, se calhar não é bem assim, ou se calhar é. Não é? Mas, pelos vistos, temos uma lei que diz isto é um regulamento administrativo. Temos outra posterior que diz todos os regulamentos administrativos são, sob pena de ineficácia, publicados em Diário da República. É isto que se quer? Ou há aqui alguma lógica de relação lei geral, lei especial e que não faz sentido aplicar esta exigência? Portanto, quando começamos a compaginar o regime geral do CPA com regimes setoriais, naturalmente que há outros problemas. Por um lado, há problemas que no CPA se colocam e que não se colocam no domínio setorial, porque aí a legislação específica resolve. Mas, por outro lado, às vezes a própria compatibilização dos regimes pode causar problemas adicionais, porque as soluções do CPA podem não estar necessariamente pensadas para questões similares, mas que num âmbito específico possam ter outra afluência. Por exemplo, às vezes a compatibilização entre aquilo que são os poderes das entidades reguladoras ao abrigo da Lei Quadro e aquilo que é o CPA, nomeadamente em matéria regulamentar, nem sempre é líquido. Portanto, com esta ressalva, estamos aqui a falar do regime do CPA e evidentemente que isto não afasta, pelo contrário, a necessidade de olharmos primeiro para o regime especial aplicável, se for o caso. No caso disciplinar, no caso do urbanismo, no caso da contratação pública, às vezes há soluções que afastam e dispensam a aplicação do CPA, que sim é só convocado de forma quase residual ou subsidiária, só como norma geral que se aplica quando não há mais nada a prever a situação. Posso acrescentar uma coisa só? Sabe que enfim, para as duas pessoas que inquiriram acerca do 128.6, esta norma está aqui por influência do Código do Procedimento Espanhol, da Lei Procedimental Espanhol.
E esta norma levanta problemas de vária ordem, estamos aqui a ver alguns, mas para mim já me levantou, e eu defendi isto, se calhar eu tenho culpa desta norma estar aqui. Houve um encontro do Sejur em que eu disse que devia haver limiares para a conclusão de um procedimento administrativo, como há em algumas leis especiais. Estou-me a lembrar, por exemplo, na Lei do Património Cultural, há um prazo para a classificação de bens. Portanto, um bem não pode estar indefinidamente em vias de classificação, porque isso traz ónus para o seu, restrições para o seu proprietário. E, enfim, o legislador terá inscrito aqui este número 6. Mas, por exemplo, quando eu, depois de certa forma, também elaborei um bocadinho sobre isto quando o código saiu, é um artigo que até está online na página do ICJP. E, por exemplo, esta norma aqui levanta-me várias questões. Por exemplo, uma decisão com efeitos desfavoráveis para os interessados. Certo? Então, e se houver efeitos favoráveis para outrem? Que anda ali à espera. Nós estamos sempre a pensar no mito dos atos bilaterais, quando hoje em dia 80% a 90% dos atos são atos multilaterais e, portanto, são atos com efeitos mistos, do ponto de vista dos destinatários. Então, caduca, isto supostamente é uma norma para proteger aquele que vai receber, por forma oficiosa, um ato desfavorável. Portanto, esse supostamente fica todo contente, sem embargo digo eu, se a lei não previr um passo pré-eclusivo para o exercício da competência, o Dr. Tiago Antunes tem razão. A administração pode, no dia seguinte, abrir um novo procedimento. Isso é ineficaz. Ela pode, eventualmente, ser responsabilizada do ponto de vista da responsabilidade por facto ilícito, por atraso na conclusão do procedimento. Não é impossível. Resta saber, depois, se há anexo de causalidade, se consegue provar isso tudo, não é? Mas, se a lei não fixar um termo pré-eclusivo para o exercício da competência, a administração pode reabrir o procedimento, porque, ao contrário do que acontece no artigo 13 do princípio da decisão, que é uma norma para proteger a administração, só que no artigo 13 nós estamos a pensar em blindar a administração contra pessoas que andam todos os dias a fazer-lhe pedidos. Este aqui é um bocado ao contrário, é proteger os destinatários de atos desfavoráveis de ficar para sempre na pendência de... Então, e se um contrainteressado quiser provocar aquela decisão? Não pode mover uma ação à prática de ato devido no final deste prazo? E eu já tive uma discussão parecida com o Tiago Serrão, a propósito de outro problema, de saber, mas então, entretanto, não caducou já o prazo para propor uma ação para a condenação à prática de ato devido? Ou seja, se alguém vai pretender reanimar, digamos assim, este procedimento ao final dos 180 dias, quando ele já caducou, supostamente a competência decisória para aquele procedimento já caducou, logo ele não pode ir suscitar um pedido de prática de ato devido para depois ir usar isso para usar em tribunal. Mas eu tenho dúvidas sobre se isso é possível ou não, não é? Porque é evidente que esta norma está aqui para proteger determinadas pessoas, mas não pode esquecer que pode haver contrainteressados. Portanto, pode haver outros interesses a defender. Entre outros, mas o que eu lhe sugiro, e eu tenho doutrina citada a propósito disso, se tiver curiosidade, é que vá ler o meu artigo nos cadernos de Justiça Administrativa, em que eu sugeria a inclusão de uma norma, porque eu lá cito os espanhóis que se têm debruçado, e agora haverá mais, certamente, que se têm debruçado sobre os efeitos desta norma, que também tem dado imensos problemas na lei procedimental espanhola. Enfim, pronto, era só esta chega. Desculpe. Mais alguma questão? São 7 horas. Bem, então, nada mais havendo, resta-me agradecer-vos a vossa presença em nome da Ordem dos Advogados. E peço também licença para agradecer em nome da Faculdade de Direito de Lisboa, também a minha faculdade, com muito orgulho. Até uma próxima oportunidade. Uma boa tarde.